Uma idosa de 60 anos engravida de um padre, e para poder ter o bebê, ela teve que tomar a pior decisão de sua vida. Belém, uma senhora de 60 anos, levava uma vida tranquila em uma pequena vila costeira, onde todos se conheciam e as ondas do mar quebravam a monotonia dos dias. Viúva há 10 anos, sua vida transcorria entre cuidar do jardim e as tardes de chá com sua amiga Lucia. Nessa manhã, um ar incomumente frio entrou pela janela aberta da cozinha, trazendo consigo uma mudança que nem a própria Belém poderia ter imaginado. Enquanto cortava rosas para o vaso que adornava sua mesa, Belém parou por um momento, apoiando-se na bancada. A fadiga havia atingido com mais força aquele dia, e um pressentimento inexplicável a envolvia. "Você está bem, Belém?" perguntou Lucia, notando a pausa incomum de sua amiga. Sim, só um pouco cansada hoje. Nada que um bom chá não possa resolver", respondeu Belém, forçando um sorriso enquanto evitava o olhar inquisitivo de Lucia. Mais tarde, na privacidade de seu lar, Belém checou o teste de gravidez que havia comprado em segredo. O resultado positivo a deixou paralisada. Aos 60 anos, a ideia de uma gravidez parecia um impossível, um erro cruel do destino. Quando Lucia soube, sua surpresa foi inegável. Ambas as mulheres sentaram-se no sofá, o chá esquecido sobre a mesa, enquanto o silêncio se estendia entre elas. "Belém, isto é extraordinário", disse Lucia finalmente, sua voz tingida de incredulidade. "Extraordinário ou não, o que vou fazer? Isto não deveria estar acontecendo, não na minha idade." A conversa foi interrompida pelo som da campainha. Esteban, o filho de Belém, havia chegado para sua visita semanal. Com seu habitual sorriso e um abraço caloroso, ele notou imediatamente a tensão no ar. "Há algo errado, mãe?" perguntou ele, seu instinto de advogado alertando-o de que algo não estava bem. Diante do olhar expectante de seu filho e da presença reconfortante de Lucia, Belém compartilhou a notícia. A reação de Esteban foi de choque. Suas palavras tropeçaram em sua tentativa de processar a informação. "Grávida? Mas, mãe, como é possível? Isto complica tudo." "Eu sei, filho, eu sei. Mas é a realidade, e de alguma maneira terei que enfrentá-la." A conversa que se seguiu foi difícil. Esteban, embora sempre tenha sido pilar de apoio para sua mãe, não conseguia esconder sua preocupação pelas implicações sociais e pessoais dessa gravidez. A vila, pequena e frequentemente de mente fechada, não demoraria a se encher de rumores e julgamentos. "Mãe, isso não será fácil. As fofocas, você não pode ignorar o que isso fará com sua vida aqui." "Esteban, eu sei melhor que ninguém. Mas este é o meu desafio a enfrentar, não importa o quão difícil seja." À medida que o sol começava a se pôr, as emoções sobrecarregavam Belém. A noite trouxe consigo um manto de preocupação e medo do futuro. Como ela lidaria com a pressão da comunidade? Como isso afetaria seu relacionamento com seu filho? O mistério da paternidade também pesava sobre ela, um segredo que ela guardava com zelo e medo. O primeiro capítulo se encerra com Belém olhando através da janela de seu quarto, a lua iluminando seu perfil pensativo. Apesar do medo, uma determinação nascia em seu coração. Ela enfrentaria o que viesse, com toda a força que havia reunido ao longo de sua vida. Sem saber, Belém estava prestes a embarcar em uma jornada que não só a definiria, mas também mudaria a própria trama de sua comunidade. O silêncio da noite havia sido interrompido pelos pensamentos atormentados de Belém. O impacto de sua gravidez ainda ecoava em seu interior, mas o que mais a inquietava era o crescente temor de que o que estava por vir não apenas colocaria sua vida sob os holofotes públicos, mas também desenterraria segredos que ela havia ocultado por décadas. Ao amanhecer, quando o sol mal iluminava as ruas de pedra da vila, Belém decidiu sair para caminhar. Ela precisava de ar, espaço para pensar, longe das paredes de sua casa que pareciam se estreitar a cada novo pensamento. Enquanto caminhava em direção à igreja, sentiu uma pontada de incerteza. A fé tinha sido seu refúgio, mas agora estava cheia de dúvidas. A pequena igreja da vila, dirigida pelo novo padre, Padre Miguel,
havia sido o epicentro de sua vida espiritual nos últimos meses. Ao chegar, encontrou-se sozinha na capela. O silêncio, que sempre lhe trouxera paz, desta vez parecia perturbador. Enquanto acendia uma vela, ouviu passos atrás de si. Padre Miguel a observava com um olhar profundo, com uma mistura de compaixão e uma curiosidade que a fez sentir-se desconfortável. Belém, está tudo bem? Perguntou Miguel, sua voz calma. Está, tanto quanto possível, respondeu, evitando seu olhar. Miguel se aproximou e sentou-se ao lado dela no banco da igreja. Sua presença, embora reconfortante, a inquietava de uma maneira que não conseguia explicar. Ela não havia confiado em ninguém além de Lucia, mas algo no olhar do padre a impelia a se abrir. Estou esperando um filho, revelou Belém, sua voz entrecortada pela emoção. Miguel a olhou em silêncio, seus olhos escuros se estreitaram brevemente. Sua expressão, embora serena, ocultava algo mais. É um milagre, você não acha? Disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não sei se é um milagre ou um teste, respondeu Belém, incapaz de conter as lágrimas. Padre Miguel permaneceu em silêncio, e embora tentasse esconder, algo em sua postura rígida revelava um desconforto latente. Antes que pudesse dizer algo mais, um som interrompeu sua conversa. O eco de uma porta batendo com força no exterior da igreja ressoou no ar. Belém sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ao se levantar para sair, uma figura conhecida apareceu na porta da capela. Era Esteban, com uma expressão de raiva contida. O que você está fazendo aqui, mãe? Perguntou seu filho, a voz tremendo de raiva. Belém, surpresa pelo tom dele, tentou acalmá-lo, mas Esteban não lhe deu tempo. Que tipo de escândalo é esse? As pessoas estão falando, mãe. Dizem que você tem estado muito próximo do Padre Miguel ultimamente. O que as pessoas vão dizer quando ligarem a sua gravidez? A tensão na sala era palpável. O rosto de Belém empalideceu diante da acusação implícita de seu filho. Padre Miguel permaneceu em silêncio, mas uma sombra cruzou seu rosto, como se soubesse que isso não terminaria bem. Esteban, por favor, não diga coisas das quais você possa se arrepender, tentou Belém, sua voz quebrada. Harry Pender? Sou eu quem tem que lidar com tudo isso. Como você acha que é ter metade da vila me perguntando se o novo padre é o pai do meu futuro irmão? Disse Esteban, o rosto crispado de raiva. As palavras de seu filho ecoaram na mente de Belém como um eco distante, mas devastador. De onde vinham esses rumores? Como eles haviam começado? O pânico a invadiu, não apenas pelo que estava sendo insinuado, mas porque, no fundo, ela sabia que não era apenas uma calúnia. Padre Miguel se levantou lentamente, e seu tom suave tentou acalmar a situação. Esteban, por favor, não tire conclusões precipitadas. Sua mãe e eu apenas compartilhamos conversas espirituais. Spirituais? Respondeu Esteban com sarcasmo. Isso é um desastre. Não posso acreditar que tudo está desmoronando assim. Belém tentou se aproximar de seu filho, mas ele deu um passo para trás. A dor em seu rosto era evidente, mas também o era a desconfiança que crescia nele. Esteban saiu da igreja, deixando Belém e Padre Miguel mergulhados em um silêncio denso. Mais tarde, naquela noite, Belém estava sozinha em casa, enfrentando a realidade do que seu filho havia insinuado. A relação que havia formado com o Padre Miguel nos últimos meses tinha sido mais intensa do que qualquer um poderia entender. Ele tinha sido um apoio emocional em momentos em que a solidão se tornava insuportável. Mas agora, na quietude de sua casa, as dúvidas começaram a corroê-la. Ela havia permitido que essa relação cruzasse uma linha invisível que nem mesmo ela havia notado. Uma carta inesperada foi deslizada por debaixo de sua porta. Ao pegá-la, o medo a paralisou. Ao abri-la, uma nota breve e sinistra a encarava do papel. Eu sei a verdade sobre o pai do seu filho. O capítulo termina com Belém deixando cair a carta no chão, sua mente girando em um turbilhão de pânico. As fofocas da vila se misturavam com a ameaça palpável que agora pendia sobre sua cabeça. Os segredos, tanto do presente quanto do passado,
estavam prestes a ser revelados de uma maneira que nem mesmo ela poderia ter previsto. E o medo de que alguém mais, alguém nas sombras, soubesse mais do que ela mesma estava disposta a admitir, a enchia de uma angústia profunda e sufocante. O amanhecer chegou com uma estranha sensação de inquietação que pairava sobre Belém. A carta que ela havia recebido na noite anterior ainda estava gravada em sua mente como um aviso sombrio. Quem poderia saber a verdade? Essa frase ecoava repetidamente. Ela sentia que as paredes de sua casa confinavam em um lugar de onde não podia escapar dos fantasmas de suas decisões. Belém sabia que não podia mais ignorar a gravidade do que estava acontecendo. As palavras de Esteban na igreja, os olhares de julgamento na vila, e agora essa nota misteriosa, tudo indicava uma tempestade se aproximando. Ela procurou Lucia, sua amiga mais próxima, em busca de consolo e clareza. Quando chegou à casa de Lucia, sua amiga recebeu com um olhar preocupado. Lucia sempre tinha sido sua confidente, sua rocha em tempos difíceis, mas desta vez até ela parecia não saber o que dizer. Lucia, não aguento mais. Alguém sabe a verdade. Não sei quem, mas isso está prestes a explodir. O que te faz pensar isso, Belém? Perguntou Lucia com um tom suave, como se temesse a resposta. Belém mostrou-lhe a carta, com as mãos trêmulas. Lucia pegou e leu em silêncio. Após um longo momento, levantou os olhos, cheios de preocupação. Você falou com Miguel? Ele também pode estar em perigo, se alguém estiver procurando causar dano. Não posso envolvê-lo mais, Lucia. Isso já saiu de controle. Não sei quem enviou isso nem o que pretendem, mas o que mais me aterroriza é o que pode acontecer quando Esteban descobrir. Expresso de Lucia se enderiço ao mencionar Esteban. Ela sabia o quanto ele era protetor com sua mãe, mas também o implacável que poderia se tornar quando sentia que algo ameaçava sua estabilidade familiar. Horas mais tarde, Belém decidiu enfrentar o que mais temia. Dirigiu-se à paróquia, sabendo que o padre Miguel estava sozinho naquele momento. As ruas da vila estavam vazias, mas em cada janela fechada, Belém sentia os olhares invisíveis daqueles que já sabiam, daqueles que murmuravam em sussurros que se tornavam gritos em sua mente. Quando chegou, Miguel a recebeu com o calor de sempre, mas havia uma tensão palpável entre eles. Sentaram-se nos velhos bancos da igreja, o eco de suas respirações ressoando no espaço sagrado. Miguel, recebi uma carta. Alguém sabe sobre nós, disse Belém, sua voz quebrada. Miguel a olhou fixamente. A compaixão em seus olhos foi brevemente substituída por uma sombra de preocupação. Ele se levantou e começou a caminhar pelo altar, esfregando as mãos em um gesto nervoso. Isso não pode continuar assim. Estamos em perigo, Belém, disse finalmente, sua voz mais baixa que o normal. O que você sugere que façamos? Perguntou Belém, sentindo que o mundo se fechava ao seu redor. Devemos confessar, sair à frente antes que o façam por nós. Talvez as pessoas nos perdoem se formos sinceros, disse Miguel, mas havia dúvidas em sua voz. Antes que pudessem continuar, a porta da igreja se abriu abruptamente. Esteban estava lá, com o rosto endurecido e uma expressão que não prometia nada bom. Então é verdade, disse Esteban, entrando lentamente. Todo esse tempo, eu sabia que algo não estava certo. Belém tentou se levantar para acalmar seu filho, mas ele levantou uma mão, interrompendo-a. Quanto tempo isso durou, mãe? Meses? Anos? Perguntou, sua voz cheia de veneno. Esteban, por favor, deixe-me explicar. Começou Belém, mas as palavras não saíam com a força necessária. Explicar o quê, mãe? Que você se envolveu com um padre e agora está grávida do filho dele. É isso que você vai me explicar? Sua voz ecoava com fúria nas paredes vazias da igreja. Miguel tend to intervene. Esteban, isso não é o que você está pensando. Há mais na história, mas precisamos manter a calma. Manter a calma? Minha mãe está no centro de um escândalo que destruirá nossas vidas. Gritou Esteban, apontando para Miguel. E você, padre? Isso é o que você faz?
Traz sua fé por isso. A tensão era insuportável. Belém desabou no banco, as lágrimas correndo pelo seu rosto enquanto via seu filho, consumido pela ira e pela traição. Você não entende, Esteban, disse ela finalmente, sua voz quebrada. Este bebê é o que me deu uma razão para continuar. Você se distanciou tanto de mim, sempre ocupado, sempre me julgando. E Miguel? Ele esteve lá quando mais precisei. Esteban, num acesso de desespero, pegou a carta que Belém havia trazido consigo. Leu-a rapidamente e sua expressão mudou de fúria para uma mistura de horror e confusão. Quem enviou isso? Perguntou, mais para si mesmo que para eles. O mistério se aprofundou. Alguém estava manipulando os acontecimentos das sombras, alguém que sabia mais do que qualquer um deles poderia imaginar. Esteban, agora confrontado não apenas com a verdade sobre sua mãe e Miguel, mas com a presença de uma ameaça desconhecida, deixou a carta cair no chão. Seu olhar passou de um homem furioso para alguém que acabará de perceber quão frágil era a situação. Isso não acaba aqui, murmurou Esteban. Alguém está brincando conosco, e eu não vou deixar que destruam o que resta de nossa família. O eco dos últimos gritos de Esteban ainda ressoava na mente de Belém. A carta, com sua ameaça sombria, havia sido o catalisador que empurrou seu filho para a fúria e a confusão. Mas o que mais a atormentava era a sensação de que alguém, nas sombras, estava movendo os fios de sua vida, manipulando sua família em uma tentativa de destruir o pouco que lhe restava. Miguel sugeriu fugir, começar de novo longe da vila, mas Belém sabia que isso não era uma solução. Fugir significaria apenas se render, e embora ela se sentisse mais frágil do que nunca, algo dentro dela se recusava a deixar que essa força sombria e desconhecida vencesse. Além disso, fugir significaria perder Esteban para sempre. Os dias seguintes foram um calvário. Os rumores na vila se multiplicaram, e Belém não conseguia sair de casa sem sentir o peso dos olhares carregados de julgamento. Cada conversa na loja do bairro, cada sussurro nas ruas, parecia estar centrado nela. O escândalo havia se tornado a única fonte de entretenimento para os curiosos. Mas no meio de tudo isso, havia algo muito mais grave do que as fofocas: a chantagem. Uma noite, enquanto Belém tentava descansar, seu telefone tocou. O número era desconhecido, e ao atender, uma voz áspera e distorcida se ouviu do outro lado. Sabemos de tudo. Se você não quiser que o resto do povo descubra, é melhor fazer o que mandamos. O terror a paralysu. Aquela voz sabia algo mais, algo que ela havia mantido enterrado por décadas. Naquela mesma noite, ela foi até Lucia em busca de conselho, desesperada para encontrar uma solução. Lucia, com sua experiência como advogada aposentada, sugeriu que ela contratasse alguém para investigar a origem das ameaças, mas Belém não tinha certeza se queria descobrir tudo o que estava escondido. Enquanto isso, Esteban havia começado sua própria investigação, movido pela raiva e pelo desejo de proteger sua mãe. Nas semanas seguintes, ele descobriu algo chocante: o chantagista não era um desconhecido. As pistas o levaram a uma pessoa que estivera perto deles o tempo todo. Uma figura esquecida, um homem que havia saído de suas vidas há muito tempo. Andrés, o irmão mais novo de Belém, que havia sido dado como morto quando eram jovens. A notícia caiu como uma bomba. Andrés havia fingido sua morte, fugindo da vila após uma série de dívidas e pequenos crimes. Anos mais tarde, ele havia retornado em segredo, consumido pela inveja de Belém, a quem sempre viu como a favorita da família. Ele havia observado das sombras, esperando o momento certo para se vingar de tudo que acreditava ter sido tirado dele. E agora, com a gravidez de Belém e o escândalo que a cercava, ele havia encontrado sua oportunidade perfeita. O confronto com Andrés foi inevitável. Belém, Esteban e Miguel se reuniram na antiga casa da família, um lugar carregado de lembranças dolorosas. Quando Andrés apareceu, o homem que um dia fora um garoto travesso e cheio de vida estava irreconhecível. As linhas duras em seu rosto, os olhos cheios de ressentimento, mostravam os anos de ódio que ele havia acumulado. Você sempre teve tudo, Belém, disse Andrés, sua voz cheia de amargura.
a família, o respeito do povo, e agora até mesmo o milagre da natureza. Enquanto eu fui esquecido como se nunca tivesse existido. Belém, com o coração partido pela dor de ver seu irmão assim, tentou se aproximar dele. Andrés, nunca quis que as coisas fossem assim. Achei que você estivesse morto, chorei por você. Se eu soubesse que estava vivo. Não ouse dizer que se importou comigo em algum momento. Gritou Andrés. Eu vi você construir sua vida enquanto a minha desmoronava, e agora eu vim para pegar o que é meu por direito. Esteban, incapaz de se conter mais, deu um passo à frente. O que você realmente quer, Andrés? Se for dinheiro, podemos resolver, mas não vou permitir que continue manipulando nossa família. Andrés riu, uma risada amarga e enlouquecida. Dinheiro? Isso não é sobre dinheiro, Esteban. Quero que ela sinta o que eu senti todos esses anos. O desprezo, a humilhação. Quero vê-la cair. Nesse momento, Miguel interveio. Sua voz, calma mas firme, ecoou na sala. Isso não te levará a lugar algum, Andrés. O ódio não vai te devolver o que acha que perdeu. Tudo o que vai conseguir é destruir o que resta da sua vida. As palavras de Miguel pareceram penetrar na armadura de Andrés. Pela primeira vez, seus olhos mostraram uma dúvida, um vislumbre de humanidade que havia sido enterrado sob anos de ressentimento. Houve um longo silêncio, e então Andrés, derrotado, se jogou em uma cadeira, com a cabeça entre as mãos. Não sei como sair desse buraco, disse ele, com a voz quebrada. O ar na sala mudou. A tensão, que estava prestes a quebrar a todos, começou a se dissipar. Belém se aproximou de seu irmão, colocou uma mão em seu ombro, e com a voz cheia de compaixão, disse: Ainda não é tarde para mudar, Andrés. Podemos nos curar juntos. Andrés, abatido, começou a chorar. As lágrimas, que por anos ele havia segurado, finalmente brotaram, marcando o início de um possível caminho para a redenção. Naquela noite, depois que Andrés foi embora, Belém, Esteban e Miguel sentaram em silêncio, exaustos emocionalmente. O perigo havia passado, mas as cicatrizes eram profundas. Eles sabiam que o povo continuaria falando, que o escândalo demoraria a desaparecer. Mas algo havia mudado. Belém já não sentia o mesmo desespero. Ela havia enfrentado os fantasmas de seu passado e, de alguma forma, saíra mais forte. Ao final da noite, Belém pegou a mão de seu filho. Esteban, sei que isso foi mais do que você podia suportar. Mas estou aqui, e sempre estarei aqui, por nós. Esteban, com lágrimas nos olhos, assentiu. Mãe, eu não sabia o quanto precisava de você até agora. Tudo isso me fez ver o quão cego eu estava. Miguel, do outro lado da mesa, observava a cena com uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que seu relacionamento com Belém não poderia continuar da mesma maneira, mas também entendia que ambos precisavam encontrar seu próprio caminho para a paz. Os meses passaram com um silêncio tenso na vila. O escândalo que envolvia Belém havia começado a se acalmar, mas as cicatrizes do ocorrido ainda eram visíveis. A vila, embora pequena, não esquecia facilmente. Os olhares furtivos e os sussurros continuavam a acompanhar Belém em cada esquina, mas ela, fortalecida pelo confronto com seu irmão Andrés, havia aprendido a andar de cabeça erguida. Ela sabia que o julgamento dos outros não era o fim de sua história. Havia algo muito maior em jogo, a vida de seu filho por nascer. A relação com Esteban havia melhorado. A experiência de descobrir a verdade sobre Andrés e enfrentar o passado os havia unido de uma maneira que Belém jamais imaginara possível. Esteban deixará de lado sua fúria inicial e agora era seu principal apoio. No entanto, havia uma sombra que pairava sobre os dois, o padre Miguel. Seu vínculo emocional, que havia sido tão forte, enfraqueceu após o escândalo, e embora tentassem manter uma relação profissional em segredo, a tensão entre eles era palpável. Eles sabiam que não podiam continuar como antes. Miguel, após a confrontação com Andrés, se distanciou. A culpa e o dever para com sua fé o obrigavam a refletir sobre seu lugar na vida de Belém e o que deveria fazer em relação ao seu compromisso espiritual.
Quando a gravidez de Belém chegou ao fim, a vila se preparou, em silêncio, para o que seria um evento sem precedentes. Muitos ainda se perguntavam como era possível que uma mulher de 60 anos pudesse dar à luz, enquanto outros, mais supersticiosos, viam isso como um castigo divino por sua suposta relação com Miguel. O boato havia se instalado como uma verdade indiscutível para alguns, e não havia nada que Belém ou Esteban pudessem fazer para detê-lo. A noite do parto foi tormentosa. O vento batia com fúria nas janelas do hospital e, dentro, o ambiente estava carregado de emoções contidas. Belém havia entrado em trabalho de parto, cercada por Esteban e Lucia, que não a deixaram nem por um momento. Mas havia uma ausência que pesava sobre todos. Miguel não estava lá. Durante semanas, ele havia se afastado cada vez mais, e embora não admitisse, Belém sentia profundamente sua falta. Ela sabia que seu amor por ele era real, mas também que o preço que ambos pagariam por esse amor seria alto demais. O parto foi complicado. A idade de Belém e o estresse acumulado colocaram em risco tanto sua vida quanto a do bebê. Enquanto as enfermeiras corriam de um lado para o outro, Esteban estava na porta da sala de parto, seu rosto pálido de preocupação. Ele não podia perder sua mãe agora, não depois de tudo que haviam passado juntos. Horas depois, e após um longo processo, os gritos de um recém-nascido romperam um silêncio angustiante. Esteban sentiu o nó em seu peito se desfazer. O bebê, seu irmão, havia chegado ao mundo. Mas a alegria foi ofuscada pelo medo. Belém estava fraca, muito fraca. Seu corpo, exausto pelo parto, não respondia como esperado. Os médicos tentavam estabilizá-la enquanto Esteban observava a distância, com o coração na mão. Justo nesse momento, quando parecia que tudo poderia desmoronar, a porta do hospital se abriu com força, e Miguel apareceu. Ele havia voltado, incapaz de continuar negando o que sentia por Belém. A culpa por sua ausência o consumia, e naquele instante, tudo o que importava era estar ao lado dela. Como ela está? Perguntou Miguel com a voz quebrada, olhando para Esteban. Os médicos estão fazendo o possível, respondeu Esteban, seu próprio medo refletido no olhar de Miguel. Miguel não esperou mais. Dirigiu-se à sala de parto, onde Belém, fraca, mas consciente, o viu entrar. Seus olhos, embora cansados, brilharam ao vê-lo. Naquele momento, eles compreenderam o que não haviam conseguido dizer antes. O amor que compartilhavam, embora verdadeiro, nunca poderia ser sustentado em meio às circunstâncias que o cercavam. Você veio, sussurrou Belém, sua voz mal audível. Nunca deveria ter ido, respondeu Miguel, com os olhos cheios de lágrimas. Não podemos continuar assim, Miguel. Este bebê, nossa vida, não pode ser marcada por segredos e sombras. Miguel assentiu, sabendo que suas palavras eram verdadeiras. Embora seu coração desejasse ficar ao lado dela, sua fé e o dever para com sua comunidade o chamavam em outra direção. O silêncio entre eles disse tudo. Não havia necessidade de mais explicações. Eles haviam chegado ao fim de seu caminho juntos, mas sem ressentimentos, com uma compreensão profunda de que ambos haviam sido essenciais nas respectivas vidas um do outro, mesmo que apenas por um tempo. Enquanto os médicos conseguiam estabilizar Belém e a vida do bebê se afirmava com um choro enérgico que preenchia o quarto, Miguel fez o que devia. Com um beijo na testa de Belém e um último olhar, ele partiu. Era o fim de sua história juntos, mas não do amor que havia deixado uma marca profunda em ambos. Dias depois, já recuperada, Belém voltou para casa com seu filho nos braços e Esteban ao seu lado. O povo, ainda dividido, continuava a murmurar sobre o ocorrido, mas Belém não dava mais atenção. Ela havia vencido uma batalha muito mais importante, havia dado à luz em um momento em que tudo parecia perdido, enfrentado seu passado e seu irmão, e aceitado que nem todas as histórias de amor estavam destinadas a durar para sempre. Esteban, por sua vez, havia aprendido uma lição sobre perdão e o valor da família. A relação com sua mãe havia mudado para sempre. O bebê, seu irmão, se tornará o símbolo de uma nova oportunidade, um segundo amanhecer para uma família que havia estado à beira do abismo. O final chega com Belém sentada em seu jardim, segurando seu bebê enquanto o sol se põe no horizonte.
A vida, com todas as suas voltas inesperadas, havia mostrado que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre havia lugar para a esperança e a redenção. O que achou dessa história? Deixe nos comentários o que você faria em uma situação parecida. Convidamos você a curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Agradecemos imensamente por ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.